Amores, boa tarde, paz e bem. Deus nos ama. É uma honra poder falar para vós nesta nossa primeira videoaula de língua portuguesa. Observa a imagem. Nela podemos observar diversas representações de pessoas, signos, sinais e códigos que permitem dar-nos informações. Segundo o dicionário, comunicação é a troca de informação entre as pessoas através da fala, da escrita de um código comum ou do próprio comportamento. Podemos ainda dizer que a comunicação é um processo social que permite criar mensagens, compreender e proporcionar respostas. A comunicação tem como um objetivo proporcionar um bom entendimento entre as pessoas. Temos aqui a descrição, ou melhor, a representação de algo escrito em português, inglês e italiano. Em português, eu te amo, em inglês, I love you, e em italiano, ti amo. Pois bem, aqui nos passa uma ideia universal por meio de uma comunicação. A linguagem. A linguagem é o processo de interação entre as pessoas quando se trata de usar estruturas para transmitir ideias, informações ou sentimentos. Exemplo, os sinais, os signos, códigos linguísticos, placas de rua, gestos corporais, etc. A língua. A língua é um código verbal que é utilizado num determinado grupo ou região. Trata-se da língua oficial, exemplo, a língua portuguesa, a língua inglesa, a língua francesa, a língua utilizada pelas comunidades surdas e outras. A fala. A fala é a expressão, é o jeito, a forma particular de cada indivíduo falar ou expressar. Temos aqui um pequenino exercício de aplicação. Primeiro, define as características que determinam a linguagem, a fala e a língua. Segundo, tendo conhecimento do processo comunicativo, menciona as diferenças entre fala e linguagem. Agora veremos os tipos de comunicação. Os tipos de comunicação são meios referentes à forma para a realização de uma comunicação. Ela pode ser bilateral, unilateral, em presença e à distância. Comunicação bilateral, quando existe a troca de mensagem, isto é, também quando há um intercâmbio de informação entre os dois ou mais interlocutores. Exemplo, o diálogo e a aula. Não é? Nós aqui podemos ver na imagem em que existem duas pessoas, aqui diante deles existe um diálogo, a troca de ideias ou de informação. Na comunicação unilateral, o diálogo produzido pelo emissor há vários receptores que não interferem. Isto é, não existe a troca de mensagem. Exemplo, o livro, a televisão e a rádio. A comunicação em presença quando o emissor e o receptor estão próximos um do outro. Exemplo, o diálogo dentro de uma sala de aulas entre o professor e o aluno. Já a comunicação à distância, quando o receptor e o emissor estão distantes um do outro. Exemplo, a conversa pelo telefone, o envio de uma carta, o envio de um fax, as aulas online, etc. Abaixo temos o exemplo, né, de uma comunicação à distância. Vamos agora falar dos tipos de linguagem ou formas de comunicação. Os tipos de linguagem são 3 modalidades de que servimos para comunicarmos. Isto é, a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. São essas modalidades em que nós utilizamos para comunicarmos. Vamos agora ver cada uma delas.
A linguagem verbal. A linguagem verbal é a capacidade de comunicar por meio de palavras e as suas regras quer oral ou por escrito. Já a linguagem não verbal é a capacidade de consumir sem utilizar palavras nem suas regras gramaticais e recorre-se a gestos corporais, à mímica, à cor, à forma e ao som. Exemplo, o sinaleiro, o dedo a indicar o silêncio, a bandeira na praia, a expressão do rosto quando sorrimos ou choramos, o fumo. A linguagem mista. A linguagem mista é uma comunicação, é a mistura de comunicação com a linguagem verbal e a não verbal. Exemplo, a banda desenhada. Na banda desenhada nós temos a imagem, que é a linguagem não verbal, e temos o escrito, que é a linguagem verbal. O cinema, a televisão, o teatro, a nossa comunicação, acompanhada de palavras e de gestos. Exercícios de aplicação. Primeiro, define linguagem verbal e não verbal. Dê 5 exemplos de cada uma delas. Segunda, faça a representação ilustrativa de 3 tipos de linguagem mista. Terceiro, identifica o tipo de comunicação e as formas de linguagem. A linha A, sinaleiro, a linha B, televisão, a linha C, a carta, D, conversa entre 2 pessoas e a linha E, banda desenhada. No primeiro caso, ou na primeira pergunta, vocês vão definir linguagem verbal e não verbal e darão exemplos, 5 exemplos de linguagem verbal e 5 de linguagem não verbal. Na segunda, farão a representação ilustrativa, isto é, vocês vão fazer um desenho, onde este desenho vocês terá que ter ali, né, a linguagem mista. Isto é, vão criar uma banda desenhada, tá bem? Vão criar uma banda desenhada. A terceira questão, peço para vocês identificarem o tipo de comunicação e as formas de linguagem ou formas de comunicação, tipo de comunicação ou tipo de linguagem ou formas de comunicação. Na linha A temos o sinaleiro. O que vocês irão fazer? Sinaleiro, por exemplo. Sinaleiro, o tipo de comunicação é unilateral, à distância, cuja sua forma de comunicação é mista. E aí por diante fará o resto. Agora vamos falar dos elementos da comunicação. Para que aconteça uma comunicação perfeita, são necessários um conjunto de elementos. E os elementos da comunicação são o emissor, o receptor, o código, a mensagem, o canal de comunicação, o referente ou contexto e o ruído na comunicação. Estes são os elementos da comunicação. O emissor, locutor ou falante é a pessoa que envia a mensagem. Exemplo, uma mensagem que é enviada a uma pessoa ou a vários receptores. Eu sou o emissor, porque eu estou a enviar, eu estou a falar com alguém. Então, eu sou o emissor porque eu estou a dirigir a palavra neste momento. Receptor, interlocutor ou ouvinte é a pessoa que recebe a mensagem emitida pelo emissor. Isto, eu, ao falar para vocês, eu sou o emissor e vocês são os receptores. Vocês estão a receber a minha mensagem.
O código. O código é o sistema de signos que são utilizados na mensagem que é partilhada pelo emissor e o receptor. Exemplo, uma língua falada ou escrita, os gestos, são códigos. A mensagem. A mensagem é a informação que se dá ao destinatário ou a um remetente. O canal de comunicação. O canal de comunicação é o local ou meio físico visual por onde circula a mensagem, que é o caso do jornal, a televisão ou o telefone. O referente ou o contexto é tudo aquilo que se trata numa situação comunicativa, em que estão inseridos o emissor e o receptor, ou o texto que se precede ou segue outra palavra, frase que esclarece o seu significado ou segmento de ideias ou do discurso. Este é que é o contexto, que é o discurso. O discurso é o contexto. O ruído na comunicação. O ruído na comunicação ocorre quando a mensagem não é descodificada de forma correta pelo interlocutor. Isto é, quando existe barulho no local, quando falamos em voz baixa, quer dizer, não conseguimos, nós não conseguimos captar a mensagem. Aí estamos diante do ruído na comunicação. Temos depois o esquema dos elementos da comunicação, que nada mais, nada menos. O resumo desta aula, dos elementos da comunicação. Nela fazem parte o emissor, a mensagem, o receptor, o código, o canal e o referente, e as setas assim indicam. Então, temos aqui um resumo da aula ou esquema dos elementos de comunicação. Mais um exercício. O primeiro, peço para definirem os elementos essenciais da comunicação. Vocês vão dizer quais são os elementos essenciais da comunicação. O segundo, quais são os interlocutores envolvidos no ato da comunicação. Terceiro, é um pequenino texto que diz o seguinte: os estudantes foram convidados a participarem num jogo entre colegas, usando o telemóvel ou o telefone para a realização do jogo. Na linha A, identifica os elementos da situação ou das situações de comunicação. Depois tem o ATT, onde eu peço para que façam o resumo dos conteúdos da aula no seu todo. Termino a aula de hoje com uma frase de Augusto Cury, o psiquiatra, professor e escritor. Ele diz o seguinte: quem discriminar os outros, os diminui. Quem supervalorizar os outros, diminui a si mesmo. Obrigada.